Competências dos entes federativos no Brasil, natureza, limites e exemplos. O sistema federativo no Brasil é constituído por uma divisão de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, onde cada ente possui autonomia e responsabilidade para legislar e administrar em determinadas áreas de interesse. Essa repartição de competências é essencial para garantir um equilíbrio entre o poder central e as necessidades locais, regionais e nacionais, promovendo um sistema de governança que respeite a diversidade e a especificidade de cada região. As competências são definidas e limitadas pela Constituição Federal de 1988, sendo que algumas são exclusivas da União, outras privativas e outras comuns ou concorrentes entre os entes. As competências exclusivas da União têm natureza administrativa e estão relacionadas à prestação de serviços públicos fundamentais e à proteção do interesse geral da nação. Essas competências são indelegáveis, o que significa que apenas a União pode exercê-las. Como exemplo, podemos citar a responsabilidade da União sobre a defesa nacional e a segurança das fronteiras, temas que demandam uma abordagem unificada e centralizada para garantir a soberania do país. Outro exemplo é a administração do sistema monetário e financeiro, uma competência exclusiva que visa manter a estabilidade econômica. Há também as competências privativas da União, que se referem à área legislativa e podem ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, mediante lei complementar. Esse tipo de competência inclui temas sensíveis que exigem um padrão normativo em todo o território nacional, como a definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento de normas processuais para seu julgamento. A possibilidade de delegação permite que os Estados legislem sobre matérias específicas quando autorizados, mas apenas dentro dos limites estabelecidos pela União, garantindo uma flexibilidade que respeita o Pacto Federativo. A competência comum é exercida de forma paralela pelos entes federativos, sem subordinação hierárquica entre eles. Essa competência é administrativa e abrange áreas em que a atuação conjunta dos entes é necessária para atender às demandas da população, como saúde, educação e meio ambiente. Um exemplo disso é a atuação no combate a desastres naturais, onde União, Estados e municípios cooperam para auxiliar as áreas afetadas, cada um dentro de suas possibilidades e competências. A competência concorrente permite que a União, os Estados e o Distrito Federal legislem sobre o mesmo assunto, porém com uma divisão clara de funções. Cabe à União estabelecer normas gerais, enquanto os Estados podem complementar a legislação federal em aspectos específicos. Caso não haja uma lei federal que trate do tema, os Estados têm competência plena para legislar. No entanto, se posteriormente uma norma federal for aprovada, esta suspenderá a eficácia da legislação estadual apenas no que for contraditório, mantendo o que for compatível. Esse tipo de competência é essencial em temas complexos, como o direito tributário, em que é necessário um equilíbrio entre regras nacionais e adaptações regionais. A competência dos Estados é chamada de competência remanescente, pois cabe aos Estados legislar sobre temas que não foram atribuídos exclusivamente à União ou aos municípios. A Constituição Federal de 1988 especifica algumas competências dos Estados, como a exploração dos serviços de gás canalizado e a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Essas regiões metropolitanas são áreas onde municípios vizinhos se unem para planejar e executar funções de interesse comum, como transporte e saneamento básico, promovendo uma integração necessária para a gestão eficiente de questões urbanas. Os municípios possuem competências para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, sempre que necessário. Essa autonomia é essencial para atender às demandas específicas da comunidade local, garantindo uma governança mais próxima da população. Um exemplo comum é a regulamentação do horário de funcionamento do comércio, que pode variar de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada cidade. No entanto, a competência dos municípios é limitada, pois eles não podem legislar sobre temas de interesse estadual ou nacional, nem contrariar a legislação superior. As competências municipais também incluem a regulamentação do transporte privado de passageiros por meio de aplicativos móveis, um tema atual que reflete a autonomia dos municípios para regular questões de interesse local e adaptá-las às novas tecnologias. Entretanto, os municípios não podem proibir esse tipo de serviço, pois isso seria uma violação do princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, ambos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Outro exemplo do limite das competências municipais é a impossibilidade de legislar sobre temas de segurança pública, como a instalação de bloqueadores de sinal de celular em presídios,
um assunto que é competência exclusiva dos Estados e da União. Esse exemplo mostra como a repartição de competências visa proteger temas de interesse nacional e evitar que as legislações locais entrem em conflito com as normas estaduais e federais. A definição clara de competências busca garantir que cada ente federativo atue dentro dos limites de sua capacidade e responsabilidade, evitando a sobreposição de normas e conflitos de interesse. Essa divisão, entretanto, também exige uma articulação constante entre União, Estados e municípios para que políticas públicas de grande alcance, como saúde e educação, sejam implementadas de forma coordenada e eficaz. A Constituição Federal de 1988 estabelece que, em caso de conflitos entre a União e os Estados, ou entre Estados, o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para resolver essas questões, assegurando a harmonia do Pacto Federativo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não intervém em disputas entre municípios, pois estas são geralmente resolvidas em instâncias estaduais. A organização das competências na Federação Brasileira reflete uma visão de descentralização administrativa que visa melhorar a gestão pública e promover a justiça social. Ao permitir que os estados e municípios legislem e administrem em temas de interesse regional e local, a Constituição Federal de 1988 busca criar um ambiente em que as particularidades culturais e socioeconômicas sejam respeitadas e valorizadas. Contudo, a autonomia dos entes federativos não é absoluta e está sujeita ao controle constitucional. Assim, uma lei estadual ou municipal que vá de encontro aos princípios constitucionais ou que ultrapasse os limites de sua competência pode ser declarada inconstitucional, preservando a integridade do sistema federativo. A repartição de competências no Brasil é um reflexo do princípio federativo, que visa a coexistência harmoniosa dos entes autônomos, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o bem-estar social em todas as regiões do país. Esse sistema, ao mesmo tempo em que fortalece a autonomia dos estados e municípios, promove a cooperação entre os entes, garantindo que os interesses nacionais sejam preservados sem sacrificar as necessidades locais. Em suma, a divisão de competências na Federação Brasileira é um mecanismo essencial para a organização do Estado, que busca equilibrar a centralização necessária para manter a unidade nacional com a descentralização indispensável para atender às diversidades regionais e locais. Esse equilíbrio entre unidade e autonomia é a base para um federalismo eficaz e para uma administração pública que busca ser mais próxima das demandas da sociedade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!